E nessa semana foi divulgado no Congresso Europeu de Cardiologia um trabalho a respeito da empagliflozina, sendo aí a primeira medicação que reduziu mortalidade na insuficiência cardíaca. Eu vi muita gente falando isso, tá? Vamos ver se é realmente isso, vamos fazer uma análise crítica desse trabalho? Vamos lá comigo, fica nesse vídeo de hoje que a gente vai criticar esse trabalho inteiro, destrinchar ele do começo ao fim. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Seja muito bem-vindo! Aqui no canal a gente discute temas relacionados à medicina e às ciências da saúde, sempre muito bem embasado. Então vamos analisar esse trabalho? A primeira coisa que a gente precisa saber, antes de começar a ler ele, é da onde veio essa história de inibidores da SGLT2 e redução de mortalidade cardiovascular e insuficiência cardíaca. Estamos aqui então, né? Aqui é a capa do estudo, que foi divulgado no New England, uma das maiores revistas do mundo, né? A gente já falou, boa parte dos artigos que a gente fala sempre são lá do New England e aqui não seria diferente. Bom, vamos lá então. Então, pulando aqui o abstract indo direto para cá. Então, o que ele começa aqui falando? Ele fala o seguinte pra gente. Ele conta a história do porquê a ideia de utilizar a empagliflozina na insuficiência cardíaca. Então ele conta aqui que inicialmente foram drogas utilizadas no diabetes, que nas subanálises de um estudo chamado DECLARE, ele havia demonstrado o potencial de redução de morte cardiovascular na IC com fração de ejeção reduzida. Posteriormente, nessa mesma subanálise, um potencial benefício nos pacientes com IC com fração de ejeção preservada. E aqui cabe um reforço, tá? Tem muita gente que pensa que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ela é uma doença que vai evoluir e virar uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. São mecanismos fisiopatológicos distintos. Você até pode ter uma preservada que piora a função e evolui para uma reduzida, ou uma reduzida que recupera a função e vira uma preservada, que hoje a gente chama aí de recuperada, né? Porém, entenda como duas doenças distintas mesmo. Certo? Bom, sabendo isso, esses estudos haviam demonstrado esse potencial benefício. Um estudo menor com a sotagliflozina também havia demonstrado aí um potencial benefício no paciente com fração de ejeção preservada. Eu até vou colocar esses dois trabalhos aqui para a gente ver, tá? Aqui a gente tem essa subanálise do DECLARE, que foi publicada no Circulation, demonstrando isso, né? Nos pacientes diabéticos, ela tinha reduzido morte cardiovascular e hospitalização. Nos pacientes sem fração de ejeção reduzida, né, ou seja, preservada, ou sem o diagnóstico de insuficiência cardíaca, tinha apontado uma redução de hospitalização. Aqui, a meta-análise com todos esses estudos e apontava mais ou menos para isso, tá? Nos pacientes com IC com fração de ejeção preservada, uma redução principalmente de hospitalização, não tanto de morte cardiovascular, demonstrando aí o potencial benefício. Feito isso, como eram subanálises de outros estudos, justifica-se o desenho desse estudo aqui. Também nesse período demonstraram-se lá os estudos com redução significativa de eventos cardiovasculares nos pacientes com fração de ejeção reduzida, né? Então, veio vindo forte na fração de ejeção reduzida e esse potencial benefício na preservada. Então foi desenhado o estudo. Bom, como era o estudo? Então o estudo foi randomizado, duplo cego, placebo controlado, aquilo que a gente sabe que é o ideal. Patrocinado aqui pelas empresas que produzem a medicação, que é a Boehringer e a Lilly, né? Os critérios de inclusão do estudo que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Então eles incluíram pacientes, homens ou mulheres, com 18 anos ou mais, que tinham pelo menos uma classe funcional 2, ou seja, que estavam sintomáticos. E a fração de ejeção do ventrículo esquerdo maior do que 40. Por que eu chamo a atenção nesse 40? Por causa disso, a diretriz brasileira de insuficiência cardíaca ela foi atualizada recentemente e as internacionais também. E eles começaram a considerar que entre 41 e 49 eles chamam de insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida e não preservada. Por quê? Porque as subanálises do CHARM, que é um estudo com a candesartana, do PARAGON e do PARADIGME, apontou que essa população estava nessa faixa aqui. Entre 41 e 49, na verdade se comportavam muito mais como a reduzida do que como fração de ejeção preservada, tá? Anota essa informação que isso aqui vai ser importante mais para frente. E daí aqui ele explica o resto, por que eles foram excluídos e tudo mais, como foi feito o follow-up. Vamos passar então para os desfechos. O desfecho primário, isso preste atenção, ele foi composto entre morte cardiovascular e hospitalização. Então, o que ele queria ver? Se os pacientes morriam ou internavam. Ele misturou as duas coisas numa coisa só. E daí os secondary outcomes seriam só morte, só a internação e função renal. Eu vou passar direto para as tabelas de resultado, tá? Como eu já expliquei várias vezes, a gente sempre precisa olhar
a tabela 1, que tem a baseline dos pacientes, e ver se os dois grupos que a gente está comparando são similares. E a gente pode ver que sim, olha, a idade média foi em torno de 71 anos, o perfil local onde os pacientes foram recrutados foi parecido. Imagina se eu tenho num grupo aqui um monte de asiático, por exemplo, e no outro grupo um monte de latino-americano. Poderia ser isso que está afetando, o que não aconteceu aqui. Olha isso aqui, ele tem 33%, quase um terço dos pacientes nos dois grupos, eles estavam naquele limbo ali que a gente falou, entre fração de ejeção de 40 e 50. Parece que se comporta mais como reduzida do que preservada. Asterisco, veja, um terço do estudo estava nisso. E aqui o histórico. Mas a gente vê que a randomização foi muito boa. Descendo, a gente tem essa tabela aqui, que é a tabela dos desfechos aí em si. O que ela mostra pra gente? Que o desfecho primário, ele aconteceu mais mesmo no grupo placebo do que no grupo empagliflozina. Putz, Lucas, fiquei na dúvida agora se no começo do trabalho eu falei EMPA ou falei DAPA. Foi no grupo empagliflozina, sendo estatisticamente significativo, né, com um valor P menor do que 0,01. Porém, quando a gente olha os desfechos separados, o que a gente percebe? Que basicamente o que puxou o resultado foi a hospitalização, porque na morte a gente não teve uma diferença tão grande não, ó. Tanto que ele não dá diferença estatisticamente significativa. Ele fica que ele engloba o valor da unidade, né? Ou seja, mostra que não é significativa a mortalidade. Porém, hospitalização sim foi. Outro dado bem legal aqui que ele traz pra gente é que, olha, realmente os pacientes que utilizaram a empagliflozina, eles tiveram uma progressão da doença renal crônica muito menor do que os pacientes que utilizaram placebo. Reforçando a ideia de que essas medicações são nefroprotetoras, né? Ele se junta com os estudos da DAPA e da canagliflozina para demonstrar justamente isso. Então, o que o resultado traz para a gente até aqui? Reduz evento primário, mas principalmente por hospitalização, não por mortalidade. E também ele reduz progressão da doença renal crônica. Quando a gente vai para análise agora de perfis, olha mais uma coisa que chama atenção. Quem puxou o resultado, olha quem foi. Foram aqueles pacientes com fração de ejeção menor que 50. Ou seja, aquele grupo que a gente já sabia que se comportava mais como a fração de ejeção reduzida e que a gente já sabia que na fração de ejeção reduzida tinha redução de morte cardiovascular. Ou seja, a gente tem aqui um resultado puxado aí mais para esse grupo. Enquanto que se a gente pega os pacientes com fração de ejeção maior do que 60, que são poucos no estudo, a gente não acha essa diferença estatisticamente significativa. Curioso, né? O estudo traz essa conclusão pra gente. Vamos ver outros estudos que testaram IC com fração de ejeção preservada. Eu tenho aqui o Paragon, tá? Também aqui na tela, que testou o sacubitril valsartana contra placebo. O resultado não foi muito diferente se a gente olhar, gente. Olha aqui, ó. Ele reduziu hospitalização, batendo aqui limite, e não reduziu morte, tá? Quando a gente vai para o TopCat, que era o estudo da espironolactona, o que a gente encontra? Praticamente a mesma coisa, só que sem diferença para o desfecho composto, mas quando analisando os desfechos separados, quem que puxa o resultado aqui? Redução de hospitalização. Então assim, o que eu acho desse estudo? Eu acho que é uma droga a mais que aparece para tratar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. É algo que muda prognóstico como foram os tratamentos na fração de ejeção reduzida? Não, não é. Ele agrega sim, principalmente às custas de redução de hospitalização, principalmente nos pacientes que tenham uma fração de ejeção menor, mostrando que de fato aquele perfil de pacientes entre 40 e 50 se comporta mesmo como os pacientes com menor do que 40, que seria a fração de ejeção reduzida. Tudo bom? Bom, mas não é tudo isso que o pessoal tá dizendo também, né? Revolucionário, não, bom, reforça pra gente o conceito que reduz progressão da doença renal, reduz hospitalização, mas infelizmente não reduziu morte, gente. Tô vendo muita gente falar aí que reduziu mortalidade, não reduziu. Reduziu hospitalização no desfecho composto. Não é muito diferente do que aconteceu no TopCat lá com a espironolactona. Só que lá o desfecho composto não reduziu e a hospitalização reduziu, tá bom? Então, bom, promissor, beleza, vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes, vai ajudar a reduzir a hospitalização, porém, com essas ressalvas aí. Beleza, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ô, gente, se vocês curtiram aí, não esquece de se inscrever agora aqui em preto e branco. Esqueci de falar durante o vídeo.